Shalom do Pai. Estaremos falando hoje sobre o sacramento da confissão, o sacramento da penitência. Aqui baseado no livro de Santo Afonso de Ligório. Por sacramento da penitência entende-se aquele pela qual são perdoados, em virtude da absolvição do sacerdote, os pecados cometidos depois do batismo, aos que os confessam ao sacerdote, visto Jesus Cristo haver-lhe concedido esse poder pelas palavras. Aos que perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e aos que os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. João 20, 23. Por isso o Concílio de Trento lança excomunhão aos que afirmarem não possuir este sacramento a virtude de perdoar os pecados. Pelo sacramento da penitência, o pecador não só recupera a graça, como também os merecimentos adquiridos pelas boas obras feitas em estado de graça e perdidos em consequências do pecado cometido. Por meio deste sacramento, também adquire a alma maiores forças para resistir às tentações, pelo que o Concílio de Trento afirma que pela justificação renova-mo-nos interiormente. Todas essas graças recebemos pelos merecimentos da paixão de Jesus Cristo. Não falaremos aqui da confissão dos que vivem separados de Deus, imersos em pecados mortais, se bem que não deixaremos de tocar nas confissões sacrílegas, mas da confissão das pessoas tementes a Deus, que tendem à perfeição e por isso procuram cada vez mais purificar-se das manchas dos pecados veniais. A utilidade da confissão frequente. Cesário conta que um santo sacerdote obrigou ao demônio, da parte de Deus, a dizer o que mais o prejudica, respondendo-lhe ele que dentre todas as coisas, o que o causa maiores danos e o que mais o descontentava era a confissão frequente. Ouçamos o que o Senhor revelou a Santa Brígida. Quem desejar conservar o fervor, deverá purificar-se muitas vezes pela confissão e acusar-se frequentemente de suas faltas e negligências no serviço de Deus. Uma alma que aspira à perfeição, diz Cassiano, deve empenhar-se em ter uma grande pureza de consciência, pois por este meio alcançará o amor perfeito de Deus, que só é concedido às almas puras, correspondendo à medida do amor à pureza do coração. Deve-se notar que esta pureza aqui na terra, entre os homens, não consiste numa imunidade completa de todas as faltas, o que jamais existiu, nem poderá existir, com exceção só de Jesus e Maria Santíssima. Em muitas coisas faltamos todos nós, diz São Tiago, no capítulo 3, versículo 2. A pureza que podemos aqui alcançar consiste primeiramente em remover do nosso coração qualquer pecado cometido e depois em não consentir que nele entre qualquer pecado deliberado, mesmo que só seja venial. Ora, são justamente esses dois efeitos que em nós produz a frequente confissão. Pela confissão, a alma purifica-se das faltas cometidas. A este respeito, São João Clímaco narra o seguinte: um jovem desejava entrar num convento para se corrigir da vida pecaminosa que levara no século. O abade, antes de recebê-lo, quis provar sua vocação, e por isso disse-lhe que para ser admitido deveria confessar publicamente todos os seus pecados. O jovem, que estava sinceramente resolvido a dar-se todo a Deus, obedeceu, e enquanto confessava diante da comunidade as suas faltas, um dos monges conhecidos por sua santidade viu um homem de aspecto venerável apagando de um papel, à medida que o jovem os declarava, os pecados por ele cometidos, de forma tal
que no fim da acusação que o jovem fazia de si mesmo, estava o papel inteiramente branco. O que então se passou visivelmente, dá-se ainda hoje, de forma invisível, com todo aquele que com as devidas disposições se confessa de seus pecados. Pela confissão, não só se apagam as manchas do pecado, mas a alma adquire também novas forças, para não recair mais neles. O doutor Angélico diz que a confissão não só opera a destruição do pecado, mas também faz que ele não se repita. A esse respeito, São Bernardo narra o seguinte na vida de São Malaquias, melhor dizendo. Uma senhora tinha o costume de se irritar de tal forma que se tornava simplesmente insuportável. Ouvindo São Malaquias de sua própria boca, que nunca se confessara de tal pecado, moveu-a a fazer uma confissão completa de suas faltas. Esta feita, tornou-se ela tão paciente e branda que parecia quase incapaz de se irritar, mesmo quando tinha a suportar toda espécie de contrariedades e injúrias da parte dos outros. Muitos santos, para alcançar uma grande pureza de consciência, praticavam a confissão cotidiana, todos os dias. Assim, Santa Catarina de Sena, Santa Brígida, Santa Coleta, São Carlos Borromeu, Santo Inácio de Loyola e muitos outros, São Francisco de Borja, não se satisfazia com isso. Confessava-se 2 vezes por dia. Os outros anteriormente eram 1 vez por dia. E São Francisco de Borja 2 vezes por dia. Se as pessoas do mundo se envergonham de aparecer diante dos outros com vestes manchadas ou sujas, poderá causar-nos admiração ver almas que amam a Deus cuidar de forma tão solícita em purificar cada vez mais o seu coração para parecerem mais agradáveis aos olhos do seu bem-amado? De nenhum modo. Porém, queremos obrigar os que comungam frequentemente a se confessarem antes de cada comunhão. Não queremos obrigá-los a fazer isso, vai falar Santo Afonso. Contudo, muito bem procederão se confessarem 1 vez por semana, e sempre que cometerem um pecado com plena advertência. Como se preparar para a confissão? É notório que 3 coisas devem preceder a acusação dos pecados na confissão: o exame de consciência, o arrependimento e o bom propósito. Quem recebe frequentemente os santos sacramentos não precisa quebrar a cabeça com o exame de todos os requisitos e miudezas a respeito dos pecados veniais. Muito mais desejaria eu que se aplicassem em descobrir as causas e a raiz de suas más inclinações e tibieza. Isso vale para os que vão se confessar por costume, tendo a cabeça cheia de preocupações mundanas, nada mais fazendo que repetir 1000 vezes as mesmas faltas, como se fossem um realejo, sem pensar seriamente em arrependimento e mudança de vida, em emendar-se. Olha, aqui a gente ter esse cuidado, né, de não ter confissões sacrílegas, ou seja, de confessar só por rotina, para aliviar-se, e não pensar seriamente nos nossos pecados, e não ter o propósito de lutar contra eles, e examinar as raízes. Daqui, a gente deve estudar muito o que os santos padres falam sobre as doenças espirituais, sobre os pecados capitais, como eles acontecem: a ira, a inveja, a soberba, a gula, a avareza, os 7 pecados capitais. Como é que eles agem, quais são os filhos desses pecados capitais, os outros pecados, e como trabalhar na libertação desses pecados. Também estudar um pouco Santo Tomás de Aquino quando ele vai falar sobre as virtudes e sobre esses pecados capitais, porque ele vai falar como funciona o organismo espiritual. E sabendo como funciona esse organismo,
nós podemos, pela graça de Deus, ir nos munindo, ou seja, nos armando contra essas quedas. Porque às vezes a gente vai confessando o mesmo pecado e sempre no mesmo pecado e não vai conseguindo libertar porque nós não temos a noção de como funciona esse organismo espiritual. Vamos lá. O exame de consciência não exige muito tempo de pessoas espirituais que se confessam de forma frequente e se guardam dos pecados veniais deliberados. Essas não têm necessidade de examinar sua consciência a respeito dos pecados mortais, pois se os tivessem cometido, teriam disso consciência. E quanto aos veniais, se foram feitos com plena advertência, os remorsos os denunciariam claramente. Não se está também propriamente obrigado a confessar todos os pecados veniais que se tem na consciência, e por isso não há motivo para se fazer uma inquirição exata a respeito deles, e muito menos a respeito do seu número, circunstâncias e por que foram cometidos. Basta revelar os que mais inquietam a consciência e mais se opõem à perfeição. Dos outros, faz-se uma acusação geral. Dos outros pecados, né? No caso de não se encontrar nada que possa servir de matéria para a confissão, acusa-se algum pecado da vida passada, que nada mais nos pesa, dizendo-se, por exemplo, eu me acuso em especial de todos os pecados que cometi no passado contra a caridade, contra a santa pureza, contra a obediência devida. É muito consolador as palavras de São Francisco de Sales a esse respeito. Não vos inquieteis, se não vos lembrardes de todas as vossas pequenas faltas na acusação sacramental. Pois assim, como muitas vezes caís sem perceber, também vos reerguereis, sem dar por isso, por atos de amor e de outros atos que almas fervorosas costumam fazer. Em segundo lugar, para se alcançar a remissão dos pecados, requer-se um arrependimento e dor pelo pecado. A contrição é tão necessária que Deus, sem ela, melhor dizendo, não nos pode perdoar os pecados. Não é coisa absolutamente impossível salvar-se uma pessoa sem haver examinado sua consciência e confessado seus pecados, por exemplo, em artigo de morte, fazendo o ato de contrição perfeita, não tendo tempo ou não achando um padre para se confessar. Mas é simplesmente impossível que alguém se salve sem arrependimento de seus pecados. Ou seja, se na hora da morte uma pessoa não tem oportunidade de forma alguma de se confessar e ela tem uma contrição perfeita, um arrependimento perfeito, uma dor profunda pelo pecado, ela pode ser perdoada e se salvar. Mas já alguém que não se arrepende, mesmo que ela se confesse sem se arrepender, não tem como ela ser perdoada. Para que o arrependimento nos traga a remissão dos pecados, é preciso ter as seguintes propriedades. Deve ser verdadeira ou interna, isto é, provido o coração e não só da boca. Sobrenatural, devendo proceder de um motivo sobrenatural, como por exemplo, da feiura do pecado, de havermos merecido o inferno e perdido o céu, de termos ofendido a bondade infinita de Deus. Terceiro ponto, soberana, quer dizer, devemos nos desgostar mais da ofensa de Deus que de qualquer outro mal. O quarto ponto, universal, a saber, deve estender a todos os pecados, de tal forma que não haja pecado que não se deteste, mais que qualquer outro mal. E o quinto ponto, confiante, isto é, inseparável da esperança do perdão. Então são alguns pontos que devem ser bem trabalhados na confissão. Isso se refere unicamente aos pecados mortais. Quanto aos veniais, não é preciso que o arrependimento se estenda a todos, visto que cada pecado venial detestado, sinceramente, pode ser perdoado, independentemente dos outros. De resto, nenhum pecado, quer mortal, quer seja venial, pode ser perdoado sem arrependimento sincero,
de nossa parte. Daí se segue que quem se acusar de pecados veniais, sem ter arrependimento, faz uma confissão inválida, e por isso, se quiser absolvição, deverá se arrepender sinceramente, ao menos de um desses pecados, ou então confessar-se de algum pecado da vida passada que sente verdadeira dor. As confissões longas não são as melhores, mas as que são feitas com maior contrição. O sinal de uma boa confissão, de São Gregório, não está no grande número de palavras do penitente, mas no arrependimento com que se confessa. Os que se confessam muitas vezes e detestam também os pecados veniais devem repelir toda a dúvida se tiveram ou não o verdadeiro arrependimento. Alguns se afligem por não perceber seu arrependimento. Desejariam que suas confissões fossem acompanhadas de lágrimas, de comoção, e não podendo conseguir isso, apesar de todos os esforços, ficam desassossegadas quanto ao valor de suas confissões. Essas almas devem se persuadir de que a contrição não é coisa do sentimento, mas da vontade. Todo o valor e mérito da virtude está na vontade. Por isso diz São Tomás, a respeito da contrição: a dor que se requer para a confissão consiste essencialmente na detestação dos pecados cometidos. E essa dor não está no sentimento, mas na vontade. A dor sensível não está sempre em nosso poder, porque a parte inferior, ou sensitiva da nossa alma, não segue nem obedece sempre à superior. Logo, a confissão está bem feita, se a vontade experimenta mais desgosto dos pecados cometidos que de qualquer outro mal. Por isso, não te esforces para sentir o teu arrependimento. Deves, sobretudo, notar que os atos interiores mais perfeitos são os produzidos com menos violências e esforços, e mais doçura e sossego, pois o Espírito Santo dispõe tudo com suavidade. Salmo 8, versículo 1. Isto é, com sossego e benignidade. O santo rei Ezequias, falando da dor que sentia de seus pecados, dizia: eis que minha dor, mais amarga, se me tornou em paz. Isaías 38, versículo 17. Ora, os teólogos dizem que a contrição perfeita é um ato formal de caridade para com Deus, pois que quem tem contrição perfeita sente-se levado a detestar os pecados por amor a Deus, o sumo bem. Pela contrição perfeita, adquire-se no mesmo instante a graça de Deus, mesmo antes da absolvição do confessor, suposto que se tenha a intenção de receber, quanto antes o sacramento da penitência. Esta é a doutrina do Concílio de Trento. A contrição perfeita é uma dor dos pecados cometidos, que se sente em razão da ofensa feita a Deus. A contrição imperfeita, também chamada atrição, é uma dor dos pecados que se experimenta por causa do dano que daí resulta para nós, ou seja, de nos levar ao afastamento de Deus, mas, sobretudo, merecer o inferno. Então, merecer a pena eterna. Então, essa atrição é mais movida pelo medo do inferno, né? Mas que não deixa de ser salutar também. Como a gente deve perceber, a palavra de Deus vai nos instruir muitas vezes a sermos humildes, né? E a confissão é uma forma de exercer a humildade, sem dúvida. Ora, Gregório III condenou a proposição de Miguel Baggio, que afirmava que o amor de Deus não pode coexistir com o pecado. Baggio falava do amor que é a plenitude da lei, segundo São Paulo, Romanos 13, 10. Este é aquele amor predominante pela qual se ama a Deus sobre todas as coisas. Pois precisamente quando assim amamos a Deus, cumprimos a lei de Jesus Cristo, que dizia: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração.
De resto, acha-se na Sagrada Escritura vários textos que asseguram que nosso Senhor ama aqueles que o amam. Eu amo os que me amam, Provérbios 8,17. Quem me ama será amado por meu Pai, e também eu o amarei, João 14,21. Quem permanece na caridade, permanece em Deus e Deus nele, 1 João 4,16. A caridade cobre a multidão de pecados, 1 Pedro 4,8. Destes textos, deduz-se que todo ato de contrição perfeita, que é um ato de amor perfeito, como foi dito, ainda que seja fraco, apaga todos os pecados mortais. Santo Tomás nos afirma claramente: a contrição, por menor que seja, contanto que seja verdadeiramente perfeita, apaga toda a culpa. Pela contrição imperfeita, porém, não se alcança sem absolvição a graça divina. Assim, dizia o Concílio de Trento. Vamos falar um pouquinho ainda sobre a confissão. A confissão precisa da humildade, da sinceridade, deve ser inteira. Vamos lá, ela deve ser inteira, é o primeiro ponto. O segundo ponto, ela deve ser humilde. E o terceiro ponto, sincera. São 3 pontos na hora da confissão também que devemos levar em conta. Inteira para quem ofendeu a Deus com um pecado mortal. Na outro meio para escapar à condenação eterna, que é a confissão de seus pecados. E se alguém deles se arrepender de todo o coração e fizesse penitência toda a sua vida, se vivesse num deserto, alimentando-se exclusivamente de legumes e dormindo sobre a terra, nem assim obteria o perdão. Você poderia pensar, mas isso não é contraditório? Porque há pouco tempo falou sobre a contrição perfeita. A contrição perfeita é na impossibilidade de uma confissão. Se for impossível, na hora da morte, você se confessar e não tem como um padre atender, aí de fato tem que levar em conta a contrição perfeita. Mas aqui é alguém que tem possibilidade de confessar-se e a pessoa faz tudo para não se confessar. Faz qualquer penitência, qualquer ascese, qualquer coisa, né? Mortificação para não se confessar. Faz o que quiseres, porém o perdão não alcançarás. Jamais se não te confessares dos pecados de que te lembras. Digo dos pecados de que te lembras, porque se te esqueceres de algum, sem culpa tua, ser-te-á perdoado indiretamente com os outros. Caso te arrependas deles todos. Se mais tarde, porém, te recordares dele, estarás obrigado a confessá-lo. Se voluntariamente calaste um pecado, deverás te acusar então, não só desse pecado, como de todos os pecados já mencionados na confissão ou confissões, feitas neste estado, porque foram confissões sacrílegas. Quantas almas não se perdem eternamente por não terem feito uma confissão completa? Santa Teresa não cessava de repetir aos pregadores: pregai, pregai contra as confissões mal feitas, pois é em consequências delas que a maior parte dos cristãos se condenam. A confissão ela deve ser humilde. O cristão que vai se confessar deve se considerar como um criminoso condenado à morte, que está carregado de outras tantas cadeias, quantas são seus pecados. Que apareça, pois, diante de seu confessor, que ocupa o lugar de Deus, e fale com ele com toda a humildade, já que é a única pessoa que o poderá libertar de suas cadeias e arrancá-lo das portas do inferno. O imperador Fernando II, desejando um dia confessar-se em seu próprio quarto, foi buscar pessoalmente uma cadeira para seu confessor, o qual, admirado de tal humildade, ouviu as seguintes palavras de sua boca: meu pai, agora sou eu o vosso súdito, e vós sois o meu superior. Há pessoas que ousam disputar com o confessor e falar com tal arrogância como se o confessor tivesse que se submeter a elas. Que proveito poderão tirar de tal confissão?
devemos testemunhar ao confessor o maior respeito, falar-lhe humildemente e executar com toda a submissão o que ele nos prescrever. Se nos repreende, devemos aceitar humildemente seus conselhos e também, com toda a humildade, aplicar o remédio que nos indicar. A confissão deve ser sincera, deve-se confessar os próprios pecados, sem ofender de nenhum modo a verdade e também sem apresentar desculpas. Sem mentir. Mentiras, mesmo em matéria leve na confissão, são sempre mais graves que fora dela, ainda que não seja um pecado mortal. Mentiras graves, naturalmente, vão consistir em um pecado grave dentro da confissão. Se o penitente se acusar de um pecado mortal que não cometeu, ou se calar-se um pecado grave cometido, ainda não confessado, ou se negar a ter o hábito de cometer determinado pecado mortal, enganaria o representante de Deus em matéria grave, e a confissão seria incompleta e cometeria um pecado grave. A confissão também deve ser sem desculpar-se. No tribunal da penitência não há desculpas, pois o culpado deve ser o seu próprio acusador e não seu defensor. Quem se confessa sinceramente, sem diminuir sua culpa, alcançará perdão e maior misericórdia. Ó, quantos se acusam mal na confissão! Uns contam ao confessor o pouco bem que praticam, e nada dizem de seus pecados. Senhor Padre, eu vou todos os dias à missa, rezo o terço, não blasfemo, não juro, não roubo. Mas por que dizes isso? Para seres louvado pelo confessor, teus pecados é que deves contar. Examina-te e encontrarás 1000 coisas para acusar: calúnias, palavras levianas, pensamentos maus ou invejosos, e muito mais coisas. Outros não podem confessar um pecado sem apresentar imediatamente uma desculpa. Senhor Padre, eu blasfemei porque tenho um amor insuportável. Um amo, melhor dizendo, um amo, né? Um escravo insuportável. Um servo, melhor dizendo. Tive aversão a uma vizinha porque falou mal de mim. Que adianta uma tal confissão? Que pretendes com isso? Escuta o que diz São Gregório. Se te desculpas, Deus te acusará. Se te acusas, Deus te desculpará. O Senhor queixou-se um dia a Santa Maria Madalena de Pazzi, daqueles que na confissão desculpam suas faltas, jogando a culpa em outros, dizendo: tal pessoa deu ocasião a isso. Esta outra tentou-me e eu caí. Com semelhantes confissões, só aumenta o número de seus pecados, porque para desculpar-se, atacam sem necessidade a honra do próximo. Aqui é um pouquinho sobre o sacramento da confissão. Tem muito mais coisas, nós podemos fazer em outro momento, um outro áudio, tá bom? Que Deus abençoe, só nos dê a graça de buscar a confissão frequente.